Bom dia a todos. Nós iremos dar início, mais um estudo bíblico e nós vamos um pouco falar sobre João, que esteve muito envolvido, com tudo que era de Jesus. Então, nós iremos ler em João 1, tá? Jesus, palavra de Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Ela existia no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo que existe. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Veio um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunha da luz, para que todos pudessem crer por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Vocês estão entendendo? Esta era a luz verdadeira, que vindo ao mundo e todo iluminava. Ela estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a reconheceu. Ela veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. Há quantos, porém, a acolheram? Deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. São os que creem no seu nome. Estes foram gerados, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? De Deus. É a palavra, e a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Estamos falando de quem? De Jesus, né? Não vimos a sua glória, glória que recebeu de seu Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e programa. Foi dele que eu disse: aquele que vem depois de mim passou à minha frente, porque antes de mim ele já existia. De sua plenitude todos nós recebemos graças por graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de quem? De Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho único que é Deus e está na intimidade do Pai, foi quem o deu a conhecer. Aí ainda ele fala assim, no tempo dos sinais, o testemunho de João Batista. Este é o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: quem és tu? Ele confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram: mas quem és então? Tu és Elias? Respondeu: não sou. Tu és o profeta? Não, respondeu ele. Perguntaram-lhe: quem és afinal? Precisamos dar uma resposta àquele que nos enviaram, que disse de ti mesmo. Ele declarou que ele precisava de levar uma resposta, para quem enviaram eles lá para perguntar para João. Aí ele respondeu: eu sou a voz de quem grita no deserto, endireitarei o caminho para o Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Eles tinham sido enviados da parte dos fariseus e perguntaram a João: por que então batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhe respondeu: eu batizo com água, mas entre vós está alguém que vós não conheces, aquele que vem depois de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias da sandália dele. Isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu que Jesus vinha ao seu encontro e disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É dele que eu falei. Depois de mim vem um homem que passou à minha frente,
porque antes de mim ele já existia. Eu também não o conhecia, mas vim batizar com água para que ele fosse manifestado a Israel. João ainda testemunhou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele, pois eu não o conhecia. Mas aquele que me enviou a batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é ele, quem batiza com o Espírito Santo, né? Eu vi e por isso dou testemunho. Ele é o Filho de Deus. Você viu o testemunho dele, né? E aqui ele explica direitinho que Deus veio para iluminar o mundo. Ele era o Cordeiro, né, de Deus. E depois nós vamos ver que Jesus Cristo, gente, era revestido com a couraça de Cristo. Você vencerá o pecado. Nós vamos falar um pouquinho das coisas, da grandiosidade de Deus para com todos, tá? Está em Colossenses 1:20. Revestindo com a couraça da justiça, Jesus fez o quê? Ele derrotou Satanás, né? Rompeu o poder do pecado e tornou possível, por meio do seu sangue, que a humanidade alcançasse a vitória plena sobre o pecado. Deus está preparando um povo para si. Ele quer que você seja revestido com a justiça divina. No momento em que recebeu a Cristo pela fé, você foi purificado de todo pecado e revestido com a justiça de Cristo. Não a sua. Pela fé você colocou a couraça da justiça. Não foi apenas purificado de todo pecado, absolvido de todos os seus erros, mas também foi considerado justo e inculpável perante a Deus. Paulo declarou aos Colossenses: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconheceu pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Também com relação a isso, o apóstolo escreveu aos Coríntios: enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, ele os manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel a Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Jesus, por meio de sua justiça, de sua morte e ressurreição, ele tornou possível que você seja achado santo, inculpável perante ele no dia da sua segunda vinda, que ele ainda vai receber, né? Vai voltar ainda. Então, a Bíblia fala muito de tudo que Jesus Cristo fez e o legado que ele nos deixou, né? Nós vendo o impossível, entendendo o incompreensível. A realidade, gente, espiritual é de difícil representação para nós, né? Nós temos que crer naquilo que a gente não vê, mas a gente sabe que existe. Por isso que muita gente prefere não acreditar em nada, aqueles ateus, né? Porque eles não querem acreditar naquilo que eles não vê. Mas eles não sentem, eles não têm o dom de sentir a presença de Deus, eles não são batizados com o Espírito Santo. Nós temos uma parte material, a alma e o espírito, que tem sede de Deus, mas temos um corpo físico com necessidades materiais e sujeitos a estímulos do meio em que estamos inseridos, estímulos visuais, auditivos, táteis, olfativas, palatais, interagindo com o nosso meio e uns com os outros. Nossas escolhas e decisões normalmente são fruto do que aprendemos com nossos pais, com nossos educadores e com nossas experiências pessoais, o meio em que convivemos. Apesar de Deus
ter nos dotado de múltiplas inteligências para aprendermos e crescermos como homens naturais. Ele espera que, por meio da comunhão com Ele, nós tenhamos outro tipo de inteligência, que é a espiritual, a fim de atingirmos a estatura espiritual de Cristo e assim possamos ser transformados de glória em glória em seus filhos, para desfrutarmos da vida eterna. Deus é espírito, por isso ele se comunica com o nosso espírito, testificando, desvendando essa realidade espiritual, né? E aí, agora atente para o que Jesus disse em João 6,63. O Espírito é que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Deus se comunica conosco com o nosso espírito por meio da sua palavra. Daí a necessidade de estudarmos e crermos nela. Assim o Senhor abrirá nosso entendimento, né? Por quê? Porque a palavra traz fé, salvação, cura, libertação, purificação, fortalecimento, consolação, luz, entendimento, sabedoria, direção. Ela é a verdade, né? Então, nós temos que estar em comunhão com Deus e conhecer a palavra de Deus. Jesus, gente, ele olhava para longe, ele enxergava além daquilo que nossos olhos enxergam. É evidente que Jesus, ele olhou para escolher os seus auxiliares. Olhando lá da altitude divina, ele pôde ver neles aquilo que ele e seus companheiros não podiam enxergar. Ele olhava o quê? Suas possibilidades futuras e não meramente suas presentes qualificações. Por exemplo, viu naquele Simão impossível, ele viu em Simão o impossível, radical, né? E vacilante, um caráter que forte, corajoso e vigoroso. E por isso lhe deu o nome de quê? Aqui é Simão impossível. Agora um caráter forte, corajoso e briguento também, né? Quem era assim? Era Pedro. Pedro ele era chamado de pedra, de tão que ele era briguento mesmo, né? Teimoso. Um caráter semelhantemente, ele viu em João, muito jovem, né? Descaridoso, discípulo, ele colocou discípulo amado. Jesus podia descobrir um fariseu cheio de orgulho ou numa mulher de vida má, com possibilidade de mudar de vida, né? Ele tinha uma visão diferente da nossa. Jesus também olhou para longe quando se lançou a obra de criar caracteres fortes, sabendo que, de fato, é preciso bastante firmeza para conseguir isso, né? Bom hábito, mudança de vida. Deus fez os seus discípulos mudar de vida, né? Jesus sabia que o reino de Deus não viria por meio de campanhas turbulentas, nem por ocasiões grandemente trabalhadas, mas pelo processo seguro de ensino e treinamento, preceitos após preceito, né? Regras após regra, a pedagogia do amor, né? Somente assim cristãos imaturos atingiria a estatura completa do homem cristão. Este olhar para longe deu a Cristo a firmeza e constância. Assim, quando se via bloqueado numa direção, Jesus, paciente e serenamente, se voltava para o outro. Quando cercado por todos os lados, não lhe restou outra coisa, senão que morrer. Jesus o fez doce e confiante, como quando alimentava as multidões junto ao mar. Jesus sempre estava certo.
dos resultados, né? Ele era um grande mestre, né? Jesus dava valor ao contato pessoal, no contato que ele tinha com as pessoas. Ele não fazia pouco caso de ninguém. Ele olhava para todos igualmente. Jesus enfatizava outra coisa, o contato pessoal, em grande parte, né? Ele empregou seu tempo em conversas com indivíduos ou com aqueles do seu grupo de discípulos ou alunos. É verdade também que lidou com multidões, tanto que verdadeiras multidões o seguiam de Cafarnaum, de Jerusalém, de Decápolis a outros lugares, chegava às vezes a 4, 5 mil. Jesus simpatizava com as multidões, ele simpatizava com todos, sempre tinha uma palavra amável para todos. Mas Jesus não estimulou o movimento das massas populares, né? Ele se interessava mais por conhecer cada pessoa, independente do que ela era, do que ela deixou de fazer ou fazia, né? Ele sempre perdoava. Então, dentre as pessoas com quem lidou, pessoalmente, encontramos quem? Nicodemos, Zaqueu, a mulher de Samaria, a mulher apanhada de adultério, o homem que queria receber sua parte na herança, o homem rico, o crítico rabino, o fidalgo de Cafarnaum. Orne nos dá uma lista ao todo de perto de 70 pessoas. Ao lidar com elas, Jesus teve a oportunidade de compreender suas necessidades, de aconselhá-la, né? Ele aconselhava a todos. O mestre do nosso dia precisa ser um conselheiro pessoal, guiando o povo e a solução dos seus problemas. Ao ensinar, deve ter uma classe de tamanho tal que possa conhecer as necessidades individuais. Você conversa com as pessoas hoje em dia, você mal sabe quem é aquela pessoa, o que ela faz, nada, porque você não está interessada na pessoa, né? Você nunca se importou com as pessoas. Os primeiros discípulos de Jesus, quem foi, vocês sabem? Jesus tinha que escolher discípulo para trabalhar na obra dele, né? E aí ele escolheu quem? Jesus, no dia, os primeiros discípulos, está em João, capítulo 1, 35. No dia seguinte, João estava lá de novo, com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram esta declaração de João e passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhe: Que procuras? Ele respondeu: Rabi, que quer dizer mestre. Onde moras? Ele respondeu: Vinde e vedes. Viram onde morava e permaneceram com ele. Era por volta das 4 horas da tarde. André e seu irmão Simeão Pedro era um dos 2 que tinha ouvido a declaração de João e seguindo Jesus Cristo. Ele encontrou primeiro o próprio irmão Simão e lhe falou: Encontramos o Cristo. Ele quer dizer Messias. Então conduziu-os até Jesus, que lhe disse, olhando para eles: Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefás, que quer dizer Pedro. Então, depois nós iremos continuar como que foi, né, que ele conseguiu chegar aos seus discípulos, né? E como que se deu isso, tá? Vamos fazer uma oração e agradecer, né, por esses pequenos ensinamentos, por conhecer um pouquinho mais de Jesus e para ver o que Deus fez na nossa vida e que Jesus ainda faz, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por mais um dia de vida, Senhor.
coloca na tua mão todos os ensinamentos sobre a tua palavra, Senhor. Abençoe todos aqueles que estão nesse momento assistindo e clamando comigo, Senhor. Que o Natal deles seja um Natal diferente, Senhor. Que seja um Natal abençoado, Senhor. Porque essas pessoas que estão assistindo comigo, Senhor, nunca tiveram um Natal com paz, um Natal que eles pudessem agradecer, porque é tanta briga, tanta confusão na família, que só deixa ideias ruins na mente dessa pessoa. Vai mudando, Senhor, vai abençoando, coloca seu exército de anjo na porta de cada pessoa, Senhor. Que o Natal deles venha a ser diferente, Senhor. Vai abençoando poderosamente a nossa pátria, Senhor. Derruba por terra todo império da mentira, todo mal, todo levante cai por terra. Vai abençoando as crianças, aqueles que estão enfermos, acamados, doentes, desanimados, abatidos. Coloca a tua unção, o seu poder, a sua misericórdia, Senhor. Vai abençoando poderosamente, meu Pai. No nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. E até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus, tá? Vamos continuar firme e vamos confiar que Deus é maior, tá? Obrigado.